preciso contar algo que tem me incomodado há anos. E eu sei que, no momento em que eu disser isso em voz alta, alguns dos meus colegas vão ficar bastante irritados comigo. Mas depois de mais de 2 décadas na medicina, depois de observar o que acontece com as pessoas quando seguem cada recomendação que recebem, eu não consigo mais ficar calado. Sou o Dr. Michael Kent. E aqui está algo que ninguém quer admitir. Às vezes a pior coisa que você pode fazer pela sua saúde é realizar exames demais, especialmente depois de completar 60 ou 65 anos. Agora, já consigo ouvir alguns de vocês pensando: espera um minuto, este médico não deveria me orientar a checar tudo? A prevenção não deveria ser o objetivo principal? E sim, é exatamente isso que todos nós ouvimos. Detecte cedo. Encontre antes que se torne um problema. Esteja sempre atento a tudo. Essa é a mensagem que recebemos por todos os lados. Mas, e se eu te dissesse que essa mensagem deixa de fora a parte mais importante da história, a parte sobre o que acontece depois que você encontra algo? Porque é aqui que eles não falam nos comerciais de exames de saúde. Uma vez que você encontra algo, qualquer coisa, mesmo algo que nunca iria te machucar, as engrenagens começam a girar. E às vezes, essas engrenagens passam por cima da sua qualidade de vida. Então, hoje, quero te mostrar 4 exames médicos que eu vejo causando mais problemas do que resolvendo, especialmente para pessoas acima de 60 anos. E não estou fazendo isso para te assustar ou te afastar dos médicos. Estou fazendo isso porque quero que você entenda exatamente no que está se metendo antes de dizer sim a qualquer exame que te oferecerem. Antes de falarmos sobre os exames específicos, preciso que você entenda algo que mudou completamente a forma como eu pratico medicina. É algo chamado efeito cascata, e uma vez que você entende isso, não consegue desver. Funciona assim. Você vai fazer um exame de rotina. Digamos que você esteja se sentindo perfeitamente bem, vivendo sua vida, fazendo suas coisas. O exame volta e mostra algo, talvez uma mancha, talvez uma sombra, talvez um número um pouco fora do padrão. Agora, mesmo que seja algo completamente inofensivo, que pode estar ali há 20 anos e poderia continuar por mais 20 sem te incomodar, surge um problema. O médico vê isso e agora precisa fazer algo, porque e se não fizer? E se for algo sério? Então, ele te encaminha para um especialista. O especialista pede outro exame, mais detalhado. Esse exame talvez mostre a mesma coisa, ainda sem clareza. Aí começamos a falar de biópsia, algum procedimento ou até cirurgia. E cada uma dessas etapas tem riscos: infecção, sangramento, complicações, ansiedade, tempo perdido. E aqui está o mais importante. Quando você chega ao final de tudo isso, 9 em cada 10 vezes, descobre que não era nada, nunca iria te machucar. Mas agora você passou meses preocupado. Fez procedimentos, talvez teve complicações, e está pior do que quando começou. Tudo por causa de um exame que você fez quando se sentia bem. Isso é o efeito cascata. E ele começa com um único exame que talvez você nem precisasse fazer em primeiro lugar. Então, vamos falar sobre o primeiro exame que eu vejo causando esse problema repetidamente. E este é complicado porque parece tão inteligente, tão moderno, tão preventivo. Estou falando de exames de corpo inteiro, como ressonâncias magnéticas ou tomografias que prometem checar tudo de uma vez. Você provavelmente já viu os anúncios. Venha, vamos escanear você da cabeça aos pés, detectar qualquer coisa antes que se torne um problema. Parece incrível, não é? Como ter uma foto completa do que está acontecendo dentro do seu corpo. E eu entendo, realmente entendo. A ideia de saber tudo, de ter controle, é extremamente atraente. Mas aqui está o que acontece na realidade. Digamos que você tenha 65 anos, está se sentindo ótimo, é ativo, não apresenta sintomas de nada. Você decide fazer um desses exames só por precaução. Vai até o local, deita na máquina por 30 minutos e alguns dias depois recebe o resultado. E lá, no relatório, o radiologista menciona algo, um pequeno nódulo no seu pulmão, 3 milímetros, mais ou menos do tamanho de uma borracha de lápis, ou talvez um cisto no seu rim, ou uma mancha no seu fígado. O relatório diz: recomenda acompanhamento com novas imagens em 3 a 6 meses. Agora, como você se sente nesse momento? Você entrou no exame se sentindo saudável e saiu sendo informado de que há algo no seu corpo que precisa ser observado. Provavelmente você não consegue pensar em mais nada. Cada vez que respira fundo, você pensa naquele nódulo no pulmão. Cada vez que sente algo no lado do corpo, você lembra do cisto no rim. Então, 3 meses depois, você volta para outro exame.
Talvez a coisa ainda esteja lá. Talvez tenha crescido um pouquinho. Difícil dizer. O radiologista recomenda consultar um especialista. O especialista quer ser minucioso, então recomenda uma biópsia. E uma biópsia não é pouca coisa. Significa colocar você sob anestesia. Significa enfiar uma agulha no seu pulmão, no rim ou em qualquer lugar que esteja essa lesão. Significa risco de infecção, risco de sangramento. E aqui está o que a pesquisa mostra. Quando fazem esses exames em pessoas saudáveis com mais de 60 anos, encontram algo incomum em quase todo mundo. Não estou exagerando, estamos falando de 90 a 95% das pessoas. Pequenas manchas, pequenos cistos, pequenas sombras. O termo médico para isso é incidental, coisas encontradas por acaso, e a grande maioria delas, quero dizer, a imensa maioria, nunca vai causar problema algum. São apenas parte de ter um corpo que já passou por 6 ou 7 décadas. São como rugas internas, mas uma vez que encontramos, não podemos ignorar, e é aí que a cascata começa. Na verdade, há pesquisas sobre isso. Eles acompanharam pessoas que fizeram esses exames de corpo inteiro. E sabe o que descobriram? As pessoas que fizeram os exames não viveram mais do que as que não fizeram, não evitaram doenças, mas tiveram taxas significativamente maiores de ansiedade, depressão e procedimentos desnecessários. Os exames não as deixaram mais saudáveis. Eles as deixaram mais doentes. Então, o que você deve fazer em vez disso? E isso é importante, porque não estou dizendo para você não prestar atenção à sua saúde. Estou dizendo para prestar atenção às coisas certas. Em vez de obter uma foto do seu interior, foque em como seu corpo realmente funciona. Você consegue subir 2 lances de escada sem ficar sem fôlego? Consegue levantar de uma cadeira sem usar as mãos? Como está seu equilíbrio? Como está seu sono? Essas medidas funcionais nos dizem muito mais sobre sua saúde do que qualquer exame de imagem. Se você quer um verdadeiro check-up de saúde, sente-se com um médico que realmente dedique tempo a você. Alguém que passe por cada medicamento que você está tomando, porque eu garanto, pelo menos um deles provavelmente está fazendo mais mal do que bem. Alguém que converse com você sobre sua alimentação, seu nível de atividade, suas conexões sociais, porque essas coisas, as pequenas rotinas do dia a dia, são o que realmente determina o quão saudável você é. O exame de imagem busca problemas que talvez nem existam. A avaliação funcional otimiza a saúde que você já tem. Grande diferença. Certo, vamos ao segundo exame. E este afeta muitas pessoas porque toca no medo que todos temos à medida que envelhecemos. Estou falando de fazer uma ressonância magnética no cérebro por pequenos problemas de memória. Aqui está o cenário. Talvez você esteja na casa dos 70 anos e percebeu que, às vezes, não consegue lembrar o nome daquele ator que gosta, ou entra em um cômodo e esquece porque foi até lá. Coisas normais, do tipo que acontece com todo mundo à medida que envelhece. Mas talvez seus filhos estejam preocupados, talvez tenham ouvido falar de Alzheimer e estejam assustados. Então te pressionam a fazer uma ressonância do cérebro só para conferir. E eu entendo esse medo, realmente entendo. Ninguém quer pensar em perder a memória, perder a si mesmo. Mas aqui está o que você precisa entender. Fazer uma ressonância do cérebro por pequenas falhas de memória quase nunca é útil e, frequentemente, é prejudicial. Porque é o seguinte: você faz a ressonância e, alguns dias depois, está sentado com seu médico lendo o relatório e ele diz coisas como atrofia cerebral leve, alterações relacionadas à idade, lesões de substância branca, doença de pequenos vasos. Essas palavras parecem aterrorizantes. Parece que seu cérebro está se deteriorando. Mas aqui está a verdade. Esses achados são completamente normais para alguém na casa dos 70 anos. Eles descrevem como todo o cérebro se parece nessa idade. É como fazer um exame da sua pele e se chocar ao ver rugas e manchas de idade. Claro que aparecem. É assim que a pele é aos 75 anos. O problema é que esses termos médicos não parecem normais. Parecem doença. E de repente você anda por aí achando que tem dano cerebral, pensando que o Alzheimer está chegando, mesmo estando perfeitamente bem. E aqui está a parte realmente frustrante. Estudos mostram que quando escaneiam cérebros de pessoas saudáveis com mais de 75 anos, mais de 90% deles apresentam achados que parecem anormais no relatório. Mais de 90%. Mas a maioria dessas pessoas tem memória e raciocínio perfeitamente normais. As imagens não correspondem à realidade. Eu já vi pessoas super inteligentes lendo livros, cuidando das finanças, resolvendo palavras cruzadas, e a ressonância delas parecia terrível,
e já vi pessoas com demência inicial cuja ressonância parecia relativamente normal. A imagem não nos diz o que pensamos que ela diz. Então, o que você deve fazer em vez disso? Se está preocupado com a memória, há um jeito muito melhor de avaliar. Existem testes simples que podemos fazer direto no consultório. Testes que levam 10 minutos. Pedimos para lembrar 3 palavras, desenhar um relógio, contar de 100 para trás de 7 em 7. Coisas simples que realmente medem como seu cérebro está funcionando, não apenas como ele parece. E se esses testes indicarem algum problema, então começamos a investigar as causas. E aqui está o ponto: a maioria das causas de problemas de memória em adultos mais velhos é reversível. Pode ser um medicamento que deixa você confuso, pode ser deficiência de vitamina B12, pode ser depressão, que muitas vezes se manifesta como problemas de memória em pessoas mais velhas. Pode ser apneia do sono, que reduz o oxigênio no cérebro durante a noite. Pode ser um problema de tireoide. Checamos todas essas coisas primeiro, e você ficaria surpreso com a frequência com que corrigir um desses problemas traz a memória de volta imediatamente, sem necessidade de ressonância. Estamos olhando para a função, não para imagens. Estamos tratando a pessoa, não a imagem. Agora, se alguém está piorando progressivamente, se está se perdendo em lugares familiares, se não consegue mais administrar seu dinheiro, isso é diferente. Aí precisamos de uma avaliação completa, incluindo exames de imagem. Mas para o esquecimento cotidiano que vem com a idade, uma ressonância cria mais problemas do que resolve, certo? Terceiro exame da minha lista, e este surpreende as pessoas porque parece tão lógico. Estou falando dos testes de estresse para o coração, especificamente colocar alguém em uma esteira só porque atingiu uma certa idade. Aqui está a situação típica. Talvez você tenha 72 anos e vá fazer uma cirurgia de rotina, nada grave, talvez uma hérnia ou substituição de joelho. E o protocolo do hospital diz que todos acima de 70 precisam de um teste de estresse cardíaco antes da cirurgia. Então, mesmo que você se sinta bem, mesmo que consiga caminhar alguns quilômetros sem dor no peito ou falta de ar, eles te colocam na esteira. Agora pense nisso por um segundo. Se você consegue caminhar 2 quilômetros na sua vida diária sem problemas, o que exatamente o teste na esteira vai nos mostrar que já não sabemos? Sua vida diária é o seu teste de estresse. Você já o passa todos os dias, mas protocolo é protocolo. Então, você sobe na esteira, e é aí que começa o problema. Os testes de estresse têm uma taxa muito alta de resultados falso-positivos em adultos mais velhos. Isso significa que o teste indica que algo está errado quando na verdade não há nada de errado. Pode ser porque sua frequência cardíaca não sobe como antes. Pode ser por causa de algum medicamento que você toma. Podem ser centenas de razões que não têm nada a ver com um bloqueio perigoso. Mas uma vez que o teste dá resultado anormal, você agora está na esteira médica. Eles te agendam para um cateterismo cardíaco. É quando passam um tubo por uma artéria até o coração para olhar os vasos sanguíneos. É invasivo, tem riscos, e frequentemente eles entram e encontram exatamente o que você esperaria no coração de alguém com 72 anos. Um pouco de acúmulo de placas, algum estreitamento, mas nada que necessite de intervenção ou cirurgia, nada que estivesse prestes a causar um ataque cardíaco. Mas agora você passou por um procedimento invasivo. E pior, foi rotulado como paciente cardíaco. Colocam você em vários medicamentos novos, e o dano psicológico já está feito. Talvez você jogasse tênis antes, mas agora tem medo de se esforçar. O teste que deveria te proteger roubou sua confiança e suas atividades. Então, qual é a alternativa? Ouça seu corpo. Esse é o melhor teste de estresse que existe. Se você consegue subir escadas, caminhar em um bom ritmo, fazer suas atividades normais sem dor no peito ou falta de ar excessiva, você está nos dizendo que seu coração está indo bem. Esses são os sintomas que devemos observar. Desconforto no peito com esforço, falta de ar incomum, tontura. Se você tiver esses sintomas, sim, faça uma avaliação. Aí o teste de estresse faz sentido. Mas se você quer saber seu risco futuro, existe uma ferramenta muito melhor. Chama-se Score de Cálcio Coronário. É uma tomografia rápida. Dura 5 minutos, sem esteira, sem agulhas, radiação muito baixa. Mede quanto cálcio, basicamente colesterol endurecido, está em suas artérias. O resultado é um número. 0 significa risco muito baixo de ataque cardíaco nos próximos anos. Um número alto significa que você precisa levar a sério a prevenção com dieta, exercícios e talvez medicamentos.
Mas aqui está a diferença crucial. O score de cálcio nos mostra o risco. Ele orienta a prevenção. Não te envia automaticamente para procedimentos invasivos. Ele fornece informação para que você faça escolhas, não a ansiedade que te força a fazer procedimentos. Não deixe ninguém te colocar na esteira apenas por causa da idade. Confie no que seu corpo já te diz todos os dias. Agora chegamos ao quarto exame, e eu sei que este vai ser controverso. Estou falando de colonoscopias após os 75 anos, especificamente exames de rastreamento de rotina quando os anteriores foram normais, e você não tem fatores de risco especiais. E quero deixar muito claro, não sou contra colonoscopias. Elas são uma ferramenta fantástica. Eu as recomendo a partir dos 45 ou 50 anos. Elas previnem câncer de cólon ao permitir a remoção de pólipos antes que se tornem câncer. Se você está nos 50, 60 ou início dos 70 anos e está na hora de fazer uma, por favor, faça. Mas aqui está o ponto. Todo exame médico é um equilíbrio entre benefício e risco, e esse equilíbrio muda à medida que envelhecemos. O benefício de uma colonoscopia é prevenir um câncer que, se desenvolver, leva de 5 a 10 anos para causar problemas. Mas se você tem 78 ou 80 anos, esse benefício ainda vale os riscos? Porque colonoscopias têm riscos, e esses riscos aumentam com a idade. Tem a preparação, beber aquele líquido horrível que te deixa no banheiro a noite toda, o que pode deixar uma pessoa mais velha desidratada e fraca. Tem a sedação, que em adultos mais velhos traz mais risco de confusão ou problemas respiratórios. E tem o grande risco que preocupa os médicos: a perfuração, uma ruptura na parede do cólon. À medida que envelhecemos, a parede do cólon fica mais fina. O risco da endoscopia perfurar acidentalmente dobra ou até triplica após os 75 anos. E uma perfuração é uma emergência cirúrgica. Frequentemente significa cirurgia de urgência. Às vezes termina com uma bolsa de colostomia. Para um octogenário, esse tipo de operação pode significar o fim da vida independente. Agora, compare isso com o benefício. Você está tentando prevenir um câncer que levaria anos para se tornar um problema. Se a expectativa de vida é menor que 10 anos, a matemática não funciona. Você tem mais chances de ser prejudicado pela colonoscopia do que salvo por ela. É por isso que a maioria das diretrizes médicas agora recomenda interromper o rastreamento de rotina entre 75 e 85 anos. Mas isso não é regra para todos. Se você tem histórico familiar de câncer de cólon, se já teve pólipos, se tem doença inflamatória intestinal, o cálculo é diferente. Mas para a pessoa média, sem risco especial, continuar fazendo colonoscopias a cada 5 ou 10 anos aos 80 provavelmente causa mais mal do que bem. Então, o que fazer em vez disso? Ignorar o cólon? Absolutamente não. Você muda do rastreamento invasivo para a vigilância inteligente. Primeiro, preste atenção aos sintomas. Isso é crucial. Se notar mudanças persistentes nos hábitos intestinais, sangue nas fezes, dor abdominal inexplicável ou perda de peso, se desenvolver anemia, esses são sinais de alerta. Nesse ponto, a idade não importa. É hora de fazer uma colonoscopia para descobrir o que está acontecendo. Segundo, use o poder da alimentação. Isso é enorme. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu cólon é comer fibras, frutas, vegetais, feijões, grãos integrais. A fibra alimenta as boas bactérias do intestino, e essas bactérias produzem substâncias que protegem contra a inflamação e câncer. Comer mais lentilhas, brócolis, aveia, maçãs. Isso é prevenção que ajuda todo o corpo, sem nenhum risco. A mensagem é: faça suas colonoscopias quando fizerem sentido, até o início dos 70 anos. Depois disso, para a maioria das pessoas, é hora de focar em observar sintomas e comer os alimentos certos. Então, aí está. 4 exames que eu vejo causando mais mal do que bem, especialmente após os 60 anos. Exames de corpo inteiro que encontram problemas que não são problemas. Ressonâncias cerebrais por esquecimento normal que geram ansiedade desnecessária. Testes de estresse rotineiros que desencadeiam cascatas de procedimentos. Colonoscopias após os 75 anos que oferecem mais risco do que prevenção. Percebe o padrão aqui? É tudo sobre a cascata. Um exame leva a outro, leva a outro, leva a um procedimento, leva a uma complicação, e em algum momento esquecemos de perguntar a questão mais importante:
Essa pessoa está realmente melhor? Porque aqui está o que aprendi em 22 anos de medicina. Saúde não é ter resultados perfeitos em exames. Saúde é função, é poder fazer as coisas que você quer fazer. É aproveitar os netos, caminhar, ler livros, viver sem medo e sem interferência médica desnecessária. O objetivo aos 65, 70 ou 80 anos não é apenas viver mais. É viver melhor, com independência, dignidade e alegria. E às vezes a melhor forma de proteger isso é dizer não a um exame que vai te levar para um caminho desnecessário. Não estou dizendo para evitar toda a atenção médica. Estou dizendo para ser um paciente inteligente. Faça perguntas. Quando um médico recomendar um exame, pergunte o porquê. Pergunte o que acontece se o exame encontrar algo. Pergunte quais são os riscos. Pergunte se existe uma alternativa. E então tome uma decisão baseada no que importa para você. Você é responsável pela sua saúde. Não os protocolos, não os lembretes do computador, não as diretrizes. Você. E quanto mais você entender sobre aquilo que está aceitando, melhores serão suas decisões. Se esta informação foi útil para você, se fez você repensar os exames médicos, faça um favor. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar ao ouvir isso. E se você quer mais conversas honestas sobre saúde e medicina, se inscreva neste canal. Vou continuar tendo essas conversas porque acredito que elas importam. Conte nos comentários. Você já se sentiu pressionado a fazer um exame médico que não parecia certo para você? Eu leio cada comentário e aprendo com suas experiências, assim como você aprende com as minhas. Obrigado por assistir. Cuide-se e lembre-se. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é não fazer nada.